Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, graças a Deus, em mais um episódio desse maravilhoso projeto que a gente tem, que é o IMEXcast. É o primeiro e único, verdadeiro, real podcast sobre comércio exterior aqui da Serra Gaúcha. E mais uma vez, né, a gente tenta elevar a nossa régua para apresentar para vocês aí as melhores entrevistas, os melhores bate-papos da área, e hoje acho que eu consegui superar mais uma vez essa meta, né? A gente está aqui hoje com a Juliana Raquel Lucchesi, que ela é consultora. Ela tem um currículo que, se eu me perdi aqui em algumas palavras para falar, então eu vou deixar ela falar para se apresentar aí para vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juliana. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Léo. Primeiro, é uma honra estar aqui. Queria agradecer pelo convite. É um imenso prazer fazer parte desse projeto. Minha paixão, pelo comércio exterior, pelo profissional de comércio exterior, por essa vocação que é o trabalho nessa área. E dizer que a minha formação de base foi em comércio exterior, então eu carrego isso dentro do meu coração há muitos anos, E anos que já se tornaram décadas, na verdade. Então, a gente, quando começa a falar, a gente fica até arrepiada, Porque é uma missão de vida. A gente não pode dizer que comércio exterior é só uma profissão. Eu digo que é uma vocação. A gente não pode só considerar um ofício diário de fazer, uma tarefa. É o mergulhar. É uma incorporação. Trabalhar comercial, corpo, alma e espírito, Se torna, incorporei, o que tu faz mais ou menos? Incorporei comércio exterior. Então, estar aqui hoje é um grande presente. Muito obrigada. Puxa vida, a honra, o orgulho é todo meu. Então, vamos lá, Ju, compartilha com nós aí um pouco da tua trajetória, esse teu interesse em... tu não fez uma migração da área de comércio exterior, tu apenas estendeu os teus conhecimentos para essa questão da área da inteligência comercial, da inteligência emocional e soft skills. Fala um pouco dessa tua trajetória aí, pra gente... Se a gente parar para pensar um pouquinho, ser uma profissional de comércio exterior, um profissional de comércio exterior, já pressupõe ser um profissional bastante eclético. Então, assim, o profissional de comércio exterior, ele é um profissional diferenciado. Ele não pode ser o binário, Ele não é 0-1. Ele é um profissional muito mais sensível, ele é um profissional que demanda conhecimentos fundamentados na economia, na psicologia, na sociologia, na engenharia, na matemática, na história, na política, nas relações internacionais. Ele é um profissional muito mais completo. Nas relações humanas. Muito, Então, assim, essa curiosidade sobre comportamento humano me acompanha há muito tempo. E foi uma evolução natural, a partir da minha experiência em sala de aula, acompanhar o comportamento humano. No período pós-pandêmico, a gente notou uma mudança muito drástica nas relações interpessoais. Uma ansiedade muito forte, muito grande, um imediatismo compulsivo. E uma necessidade de viver tudo muito rápido. E isso fez com que a ansiedade tomasse conta de tudo. Então, assim, a inteligência emocional, ela está muito baseada no autoconhecimento. E essa ansiedade gerou uma outra pandemia. O Brasil, ele é reconhecido mundialmente como o segundo país mais ansioso do mundo. Então, assim, me gerou uma grande curiosidade em saber de onde estava vindo isso. E aí eu comecei a estudar sobre isso e fui me especializar em inteligência emocional e soft skills. E aí eu pude entender um pouco mais a respeito disso e como aplicar isso profissionalmente. E entender como o profissional de comércio exterior estava inserido nesse meio. É interessante, esse assunto da questão pandêmica, porque nós estamos aqui em março, se não me engano, são 4 anos a partir de março que o mundo mudou, O mundo mudou. Então, essa perspectiva que tu criou, que tu começou a trabalhar, ela
aliada à questão do comércio exterior, né? Porque eu trabalho com comércio exterior há muito tempo e uma coisa que foi sempre comum em todos os anos, independente de ter pandemia ou não, foi a pressão que esse profissional passa, né? E essa dinamicidade e tal. Que conexões tu fez ali nessa questão, pressão sobre a pessoa, ansiedade? Como é que tu enxerga isso dentro dessa ótica curta, tá? Vamos falar agora numa linha do tempo mais curta, assim, né? De mudança desses últimos 4 anos. Eu vejo assim, ó, as pessoas precisam aprender a perceber o que é delas e o que não é delas. O comércio exterior sempre forjou o profissional que trabalha sob pressão. Desde sempre. E a gente já sabe. Na pressão. A gente sabe disso, né? O profissional de comércio exterior, ele ama o comércio exterior porque não existe o estático, o apático. Tu tem que ser um diamante para trabalhar, né? Não tem o carvãozinho ali. Ou tu é o diamante, o bruto ali da coisa, o louco, o insano, ou tu não vai trabalhar com comércio exterior. A gente fala lá no escritório, né? Todos os dias a mesma coisa, só que diferente. Só que diferente, exatamente. Então, assim, o pressuposto para trabalhar com comércio exterior é autoconhecimento. Então, tu tem que saber diferenciar o que é teu e o que não é teu, o que tu controla e o que tu não controla. E trabalhar com comércio exterior é trabalhar muito com aquilo que tu não controla. Só que se tu te conhece, tu trabalha melhor com aquilo que tu não controla. Mas é uma questão muito... Autoconhecimento, eu vou dizer assim, né? Para quem eu estudo, eu entendo um pouco mais. Mas tu não acha que é um paradigma, que é um negócio que não evoluiu o suficiente? Porque... Eu tô falando agora, então, na parte de curto tempo, mas a gente vai falar agora sobre uma questão de geração, né? Geracional. Tu acha que hoje o profissional que está entrando no mercado, ele tá preparado para isso? Eu vejo que a gente tem uma grande responsabilidade nisso, tá? Porque os jovens, eles ainda são muito refratários à frustração. Eles precisam de muito suporte de liderança. Então, assim, a nossa maturidade, a nossa experiência, a gente vem... Eu posso falar de mim, não de ti. Eu falo de mim, tá? Eu não sou baby boomer, mas eu sou geração, eu acho que X. Estamos quase juntos, hein? Tá. Então, eu vejo assim, ó. Eu sou da época da guia da importação datilografada. Bati na máquina em 3, 4 vias, assim. 5, 6, eu acho que era na época. Amarelo, azul, vermelho. Sei lá, era o arco-íris todo, né? Então, assim, a gente criou uma resiliência, uma carapaça, um casco, que para te chegar à liderança, tu passava muitos anos galgando isso. Tu te frustrava, mas tu não desistia. Tu te cansava, tu descansava, mas não desistia. E a nossa missão agora é trabalhar isso nessa nova geração. Se tu tá cansado, tu descansa, mas tu não desiste. Porque a frustração faz parte disso. Então, trabalhar em equipe, solucionar problemas complexos, se fortalecer na dificuldade, ser resiliente, ser empático, ter compaixão, são soft skills fundamentais para crescer profissionalmente. E que essa geração ainda é muito refratária. A gente não pode dizer que todos são, mas que essa ansiedade, esse imediatismo, esses pacotes prontos que esse mundo digital, virtual entrega, não permite que eles experimentem. Esfolou, logo cura. Não, talvez tu tenha que suportar a ardênciazinha para evitar te esfolar de novo. E aí a liderança faz esse suporte. Então, preparar a liderança também é importante para isso. Os desafios estão sendo direcionados para outra área. Estão sendo redirecionados para a geração que precisa ser líder. Porque essa percepção sobre o momento, sobre como essa geração tem,
fiz agora esse estágio fora do Brasil, eu aprendi na prática como é que funciona isso. Vê se tu concorda comigo. Essa geração que eu tô dizendo aqui, o mercado de trabalho está evoluindo, né? A gente está trabalhando. Eles não enxergam a hierarquia para ter um líder que possa orientar eles. Eles vão procurar apoio em algum colega e não num líder. Uhum. Eles estão na linha horizontal. Eles não enxergam a hierarquia. Não é um problema eles enxergam a hierarquia como barreira, né? No caso, nós temos que ser os seus líderes e tal. Mas eu quero fazer uma observação, ver se tu concorda comigo. A gente está falando sobre a geração, quem vai entrar no mercado de trabalho. Mas tu não acha que tem, da nossa geração mesmo, pessoas que não... E é uma lástima isso, né? Que não querem ser líderes, eles também não querem, eles querem ter o conforto. Como é que... eu sou curioso porque isso para mim parece que é um reflexo da geração que está vindo e o cara olha assim, o cara lá dos seus 40, 50 anos diz, não, se o cara que tá aí é mais inteligente que eu não vai, também não vou ser, entendeu? Tu acha que tem isso? O pessoal não quer assumir compromisso, mas dependendo da geração. Uhum. Tem. Liderar dá trabalho. Dá muito trabalho. Sempre deu, né? Sempre deu. Porque é muita responsabilidade, né? E uma outra questão, demanda muita maturidade também. Sim. O ouvir. Dá muito trabalho ouvir, dá muito trabalho conduzir, o escutar de verdade, o querer ajudar de todo o coração, o servir de forma altruísta, entendeu? O semear, o plantar. Uhum. No ambiente de trabalho, às vezes é muito cansativo treinar para a pessoa ir embora depois. E treinar de novo. E treinar de novo. Então, o ser líder hoje é um processo de eterno semear sem a certeza do colher. Ótimo. Porque esse looping que a gente dá fazendo o que tu disse agora, treinar e treinar e treinar. Para o empresário antigo, enfim, para o líder antigo, não estou dizendo antigão, né? Mas o médio. Acho que ele não entende bem isso ainda, né? Porque para ele é um retrabalho. E é um retrabalho. Eu comecei a estudar nos anos 2000 algumas questões aqui de comércio exterior e se batia muito em cima disso. Vamos fazer o possível para que não haja retrabalho. Tranquilo, né? É uma coisa natural e que realmente dificulta a nossa vida ter que fazer as coisas que tu já fez antes. Mas esse ponto onde lida com as pessoas, o retrabalho, ele é necessário. Uhum. Ele tem que ser feito. Tem que ser feito. A gente precisa entender que empreender é uma missão de vida. Mas empreender não é um castigo. Não. Bom. Então, assim, a gente... no meu trabalho hoje, o que eu percebo é assim... As empresas, os empreendimentos estão castigando os empreendedores. Toda estrutura, eu acho, né? Seja por falta de comunicação, seja por falta de organização, seja por falta de planejamento, seja por falta de recursos financeiros, seja por má gestão do tempo. Então, o que falta para o empreendedor, muitas vezes, é a definição do próprio negócio vinculada a uma visão sistêmica. O que eu quero do meu futuro? Aonde eu quero chegar? E culturalmente... E como vai ser esse futuro? Para mim poder estar nesse ambiente? E culturalmente, Léo, a gente sabe que a gente tem um problema, né? Se eu perguntar pra ti como é que tu tá, tu nunca vai me dizer que tu tá bem. Por melhor que tu estejas. É um exercício. Pra qualquer pessoa que tu pergunte, a pessoa vai dizer, bah, mas tu vê, podia tá melhor, né? Mas, a gente tem isso. Infelizmente a gente tem isso. E a gente tá bem. Mas a gente nunca tá bem. Isso é cultural. E é uma pena. Porque o reclamar é o clamar de novo. De novo. A gente brinca, né? A gente hoje tem passado numa época aqui em que tá muito calor, muito frio. Daí a gente vai falar conversas de elevador, né? Que é aquele speech que a gente tenta fazer com clientes, enfim. E aí, como é que é pra ti esse verão? Cara, verão é bom, blá, blá, blá.
no final a gente chega a uma conclusão. A gente gosta mesmo de reclamar. Se é do calor, ou se é do frio, se é do bom, ou se é do ruim, a gente vai estar reclamando. Uhum. Essa questão é interessante, Ju, a gente abordar, porque é cultural, tá? Me define assim nos teus estudos, né? O que se define como cultural? É uma coisa que vem natural? É uma coisa que pode ser melhorada? Porque a gente fala em cultura hoje nas empresas, a gente tem um cenário que cada uma tem que ter o seu, né? Mas o cenário macro é que as pessoas tenham, baseado até na pandemia, que a gente se aproxime de novo das pessoas, né? Essa cultura de estar próximo das pessoas. O que tu entende, assim, que a gente pode melhorar, porque pequenos insights ajudam, né? Todos os dias eu agradeço pelo avanço tecnológico. Tu agradece. Agradeço. Eu também. Muito. Sou muito fã da tecnologia. Muito, muito. Cada avanço tecnológico é uma bênção. Por quê? Porque o avanço tecnológico, ele vem para ser uma ferramenta de suporte e de alívio ao trabalho repetitivo humano. É para isso que serve. Como um suporte para eliminar o desgaste repetitivo humano, tá? Para tirar o ser humano daquilo que vai matar ele fisicamente ou intelectualmente, daquela tarefa burra, que ele não precisa mais fazer. O que a gente precisa fazer é como mostrar ao ser humano que ele vai ter tempo sobrando para aproveitar a vida. Isso é muito da geração de agora. E como ele pode aproveitar esse ócio com qualidade e bom senso. Ele precisa resgatar os vínculos genuínos de ser humano. E voltar a se relacionar olho no olho com a família, com os amigos, ter hobbies, praticar esporte, voltar-se à arte. É a roda da vida, tem que estar toda ela preenchidinha. Voltar a ter qualidade. Então ele não precisa mais ficar apertando o parafuso como fez o Chaplin. Ele tem que voltar a estudar música, a ver teatro, a ir no cinema, a praticar um hobby, a fazer um esporte. Cuidar da alma, do espírito. Ele tem que voltar a ter espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade. Ele tem que andar no trânsito sem arma, sem botar a cabeça para fora e xingar o motorista da frente ou de trás. Ele não pode ultrapassar o sinal vermelho e atropelar quem está a pé. Ele tem que estar em um ambiente de trabalho seguro e saudável psicologicamente. Ele não pode sofrer assédio moral e nem sexual. Ele não pode mais ser discriminado. Ele tem que ter metas factíveis, ele tem que ter objetivos claros. Ele tem que ir para casa não exausto. Ele tem que ter ânimo para brincar com os filhos. Isso tu acha que a tecnologia é o apoio? Vai ajudar muito. É o apoio. É o ponto que faltava, talvez, pra gente vai ajudar. Isso. Vai ajudar muito. Se for bem utilizado, vai ajudar muito. É porque isso, teoricamente, é um avanço, né? E muito rápido, né? Inclusive, né? Vai Inclusive, ajudar. eu quero fazer uma conexão com esse assunto. Voltando a falar da nossa área, né? Porque a gente lida com situações adversas, a gente lida com essa pressão que a gente fala. Nessas questões que do comércio exterior, o cara profissional vai saber muito bem, que foge do controle, esses atrasos alfandegários, estou falando da estrutura até brasileira, não. Particularmente brasileira tem mais problema, mas o mundo inteiro tem esse... Que, na verdade, assim, a segunda análise não é um problema, é uma mudança, né? Nós temos barreiras alfandegárias, nós temos variações que podem impactar o teu negócio, como a flutuação cambial. Como é que a tecnologia poderia ajudar nós a lidar com essa frustração? Porque eu também sou profissional e tenho isso todo dia, entendeu? De que maneira tu enxerga essa tecnologia ajudando o profissional a lidar com isso? A mostrar para essa geração que frustração é necessário? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Tu tem alguma... A tecnologia, ela nos dá acesso à informação em tempo real.
E essa informação, se bem utilizada, ela gera uma comunicação muito sincera, muito genuína, muito honesta, muito estreita com quem está ao nosso lado. O segredo é a comunicação. E um dos valores inegociáveis numa relação comercial honesta é a sinceridade. A credibilidade entre as partes se dá pela honestidade. Eu não tenho como controlar a tua frustração, mas eu posso amenizar o impacto negativo dessa frustração com a minha honestidade. Partindo de um princípio empático de que eu não estou só te transmitindo uma informação, estou ciente de que você vai receber ela e vai se frustrar. Eu vou fazer o meu melhor para que o impacto negativo desta notícia te frustre. Mas eu não tenho como não te frustrar. Porque não depende de mim. Eu não tenho como eu nadar atrás do navio e empurrar ele mais rápido. Eu não tenho como fazer com que o fiscal acorde mais cedo para liberar a tua carga. Mas eu posso dizer que eu estou acompanhando o teu processo de perto, que eu estou fazendo o meu melhor dentro das minhas possibilidades neste momento, para te dar todo o suporte possível para que tu receba o mais rápido possível aquilo que tu espera através do meu profissionalismo e da empresa que eu represento. Isso é no geral, né? A gente está falando, está lidando com informações, mas acho que a gente pode também bater num negócio bem que eu sei que a senhora é coautora de artigos e livros, até depois eu vou poder falar, a gente vai falar no próximo sobre isso. Nesse caso, a evolução da empatia no profissional de comércio exterior, para mim, é o ponto-chave disso. O que tu entende sobre isso, né? Uma vez que tu também já escreveu sobre. Porque a gente tem que bater, na minha opinião, a gente tem muitas coisas para aprender, né? Mas a empatia do profissional de comércio exterior, ela é uma coisa que tem que ser repetida todo dia? Todo momento. Todo momento. Só que assim, a empatia, ela requer colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, mas não perder a tua essência. Porque tu não pode te desmanchar na dor do outro. Porque senão tu te desmonta todos os dias, né? Sim. Dentro daquilo que tu não pode fazer, Sim. que é incontrolável. Mas tu pode buscar uma solução junto com o outro. Sim. E isso se chama compaixão. É o desdobramento da empatia. Então, existe um avanço dentro da empatia. Que é buscar a solução através da compaixão. Então, assim, o profissional de comércio exterior, ele vai se colocar no lugar do cliente, porque a gente precisa entender que para ti pode ser só o atraso do navio, mas para o cliente pode ser a pior tragédia da vida dele. E tu não vai ter a dimensão desse impacto. Então, eu preciso me colocar na situação do meu cliente e tentar buscar uma solução para aquele caso. Então, também a gente fala como um soft skill, a gente fala de escuta ativa, tá? E isso requer uma outra habilidade que a gente chama de mindfulness, que é estar presente no momento presente. Não é preparar a resposta que tu imagina que o cliente quer ouvir. É ouvir o cliente na totalidade da mensagem dele no momento presente e, a partir dessa escuta ativa, interpretar realmente aquilo que ele quer te dizer. Utilizando empatia e compaixão para que haja uma conexão com essa verdadeira genuína. Resposta. Genuína. E daí tu não vai fazer como um chat box, uma resposta pronta. Não. Tu vai, a partir daquilo que o cliente está te falando, responder a ele dentro do contexto dele, da linguagem dele, da comunicação dele, da demanda dele. Tu vai criar aquilo que ele precisa ouvir. E como é confuso isso, Júlia? Eu digo porque tu comentou agora a questão do chatbox. Dentro dos avanços tecnológicos, o pessoal, o profissional que está lidando com essa pressão, ele entende que a partir de agora o robô vai responder para ele e não vai precisar se incomodar com isso. E conversando com outros colegas da área, a percepção é essa, entendeu? Só que, claro, quem para pensar um pouco vê que não, só um pouquinho. Tu gostaria de ser tratado com um robô?
né? Aí o cara sabe, dependendo da conversa, é até melhor, às vezes, né? A pessoa não quer mais falar com gente, a pessoa não quer mais ter empatia, a pessoa acha que compaixão é uma coisa que eu tenho que receber e não tenho que dar. Muito comum isso, né? Por isso a pergunta que eu vou fazer, tu acha que esse mercado aqui, quem que vai se adaptar mais? É o profissional, né, que está entrando, que está atuando, ou é a empresa, o mercado que vai ter que se adaptar à pessoa? O que é mais forte dentro desse movimento? A minha visão, tá? Agora a visão CPF, não é CNPJ. Então, assim, o que diferencia uma empresa da outra? São as pessoas. No momento em que as pessoas se qualificam, por consequência, as empresas se qualificam. No momento em que as pessoas se tratarem como pessoas, como seres humanos, automaticamente as empresas também mudam. E muda o mercado. E muda tudo. Mudam todos os cenários. Durante muito tempo se acreditou que a cultura era imutável, a cultura organizacional era imutável. A cultura organizacional não é imutável, ela é difícil de ser mudada, mas ela não é imutável. A cultura organizacional é a essência da empresa, mas ela não é imutável, porque ela é feita pelas pessoas. Então, a tecnologia, ela precisa ser utilizada como um suporte, como um apoio, com bom senso, com sabedoria. Mas como um apoio, não como essência. Porque a tecnologia, ela é igual para todos. O que faz a diferença, quem entrega valor, é o ser humano. Interessante e importante mencionar, porque tem muitas questões que envolvem isso que tu falou da empresa ter uma base que não muda, né? Que é da onde nasce tudo, né? Que é a missão, a visão, os valores que a empresa traz. Eu também percebo em algumas situações com clientes que as empresas que não têm, que perdem isso, entendeu? Porque que a gente lá atrás, lá nas cadeiras lá de TGA, tem que botar na parede missão, visão e valores. E coisas que não podem ser mudadas, né? Justamente para manter isso, né? Para que se tiver alguma mudança no caminho sobre o mercado, enfim, aquilo não saia dali. Isso é da raiz do empreendedor, né? É uma questão, puxa, tá falando negócio óbvio, mas se tu deixar o dia a dia matar isso, e algumas situações que ocorrem no dia a dia, isso se perde. Tu te perde. E tá aí mais um desafio do líder, né? Para que dessa geração, para que se esforce para manter isso, né? Essa estratégia que a gente vem falando sobre manter essas coisas fixadas na parede, tu acha que ainda vale a pena para que todo mundo enxergue, né? No caso de um grande conjunto? Muito mais do que na parede, tem que estar na cabeça e no coração. Eu vejo assim, ó, aonde está o casamento ideal, tá? Quando a pessoa tem como propósito de vida o mesmo conjunto de valores e a mesma missão pessoal congruentes com a da empresa. Porque, por exemplo, não adianta eu falar de ética nos relacionamentos da empresa se a pessoa é desonesta. Vice-versa. Sim. Né? Sim, sim. É um efeito... Aquilo não vai fechar. Infelizmente, hoje no mercado, o empresário, ele é corroído por isso, porque o sistema trabalha muito contra. Uhum. Né? O macrosistema trabalha contra o honesto, contra a pessoa que tem honestidade. O sistema trabalha, porque se eu sou empresário, eu preciso, por exemplo, ter um lucro da empresa, eu vejo que todos os meus esforços estão sendo em vão, porque o mercado, porque o funcionário, porque o governo, porque os impostos são assim, o empresário ele cede, né? E a gente vê muito disso, né? A gente vê muito. As empresas que estão mais fortalecidas são as que mantiveram essa raiz. O que eu tenho para mim um princípio, tá? Não existe forma certa de fazer a coisa errada. Ponto.
Errado é errado, certo é certo. Mesmo que ninguém esteja vendo. Exatamente. E funciona assim. E funciona e acabou. Eu nem discuto mais, sabe? Porque assim, ó, a carga tributária no nosso país é injusta. E? Tu vai para os Estados Unidos? Tu vai discutir a carga tributária de lá? Tu vai para a Áustria? Tu vai discutir a carga tributária de lá? Tu vai para o Japão discutir? Para onde tu quer morar? Para onde tu quer ir? Para onde vai o teu esforço? Tu entendeu? Então, não existe a forma certa de fazer a coisa errada. Ponto. Então, se a gente começa a discutir quem está sendo penalizado, quem está sendo culpado, quem deve sonegar, quem não deve, a gente nunca vai sair do chão. Então, assim, a decisão é tua, a consciência é tua, lide com isso, lute com isso. Eu tenho isso como, para mim, é isso. Tu acha que isso é também a base para que o profissional possa desenvolver essa inteligência emocional? Porque quando a gente fala em inteligência emocional no trabalho, tem a ver com isso para o empresário, né? Que tem que manter essa linha e firmeza e ser rígido e levar isso sempre na ponta da caneta e transformar isso dentro do negócio dele como uma ação que todo mundo saiba. Mas tu acha que esse tipo de... Como é que o profissional vai enxergar que ele precisa desenvolver essa inteligência para que ele chegue num certo momento, como o empresário se depara com uma situação na qual ele tenha que manter a postura, dizer, não funciona assim, ou até mesmo com um funcionário. Essa inteligência emocional ali desenvolvida, como é que a gente pode dizer para a pessoa que ela tem que trabalhar isso o tempo inteiro? Se tu quiser uma equipe honesta trabalhando contigo, tu como líder tem que dar o exemplo. Isso é inegociável. Isso é um valor moral. Então, assim, se a tua equipe te enxerga dando um exemplo equivocado, tu não tem como cobrar. Então, não adianta aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, assim, por exemplo, vamos colocar isso dentro do contexto de comércio internacional. Vamos supor assim, para ti não ser surpreendido, por exemplo, por um membro da tua equipe que daqui a pouco está negociando por fora algum valor de frete que beneficie ele. Uhum. O frete custa $1.000, mas ele está cobrando 1.200 e ele repassa para a tua empresa os 1.000 e fica com 200 no bolso. E daí? E tu nem ficou sabendo? Mas fui eu que negociei 200 a mais, tu não acha que eu deveria ficar com esses 200? Eu fui esperto. Como é que tu vai cobrar isso dele? Sim. Isso é uma coisa... Claro, no comércio exterior se amplifica um pouco porque a gente está falando com outras línguas e o pessoal, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Tem muito disso. Não é complicado? Tem muito disso. Interessante até mencionar porque conforme tu vai mudando, às vezes o profissional de comércio exterior que tem... Nós, por exemplo, nós estamos em crescimento, a gente está em expansão para outros estados, outros setores. Comercialmente tem algumas estratégias que eu não consigo, né? Não consigo, concordar, né? Que é principalmente isso, chegar numa empresa lá e tal. Mas é natural que funcione assim. Me lembrei de uma entrevista do Eike Batista que ele falou que funcionava assim quando ele foi pego naquelas operações. Isso é muito da inteligência emocional. É muito? Ou é tudo? Eu te digo que essa é a essência do ser. Porque às vezes eu acho que eu não estou preparado para isso. Entendeu? Dá um exemplo, né? Então, para pensar o seguinte. Tu confiar a tua empresa em uma pessoa que na tua frente é uma e que atrás, por trás de ti, tá falando... Simples, não tá te roubando. Mas tá falando mal de ti. É que ele criou uma narrativa em cima disso, né? Pensa o que é uma pessoa que na tua frente diz, tu é o melhor líder do mundo e que na tua ausência, para os teus concorrentes, para os teus parceiros de negócio, tá dizendo, mas o Léo não sabe comandar a equipe. Como é que tu recebe isso? Aí tu não recebe isso através do comentário de alguém, mas através da filmagem, através do áudio. Quem é que te prepara para isso?
É uma bola de cristal que simplesmente explode. Ela não cai no chão, ela explode. Sim. Não tem super bonder para isso, entendeu? Não cola. Tu começa a te questionar como ser humano, como líder. Tu começa a te questionar como exemplo de vida, como tudo. Então, isso é antes da inteligência emocional. Isso é valor moral. Essa é a moral. Isso vem lá atrás, na família ainda. Entendeu? Então, assim, ó, eu sei, para mim, eu penso assim, o comércio internacional, ele exige um perfil de profissional disciplinado, organizado, resiliente, gestor do tempo. Ele exige uma pessoa multitarefa, multidisciplinar. Por isso que eu disse que é uma pessoa muito eclética. Porque não é qualquer profissional que vai trabalhar no comércio internacional. Curioso, autodidata. Uhum. Ele precisa ser um empreendedor de si. Ele não pode ser uma pessoa que vá dormir tranquila uma noite. Por quê? Porque ele está sempre pensando o que está acontecendo no outro lado do mundo. Enquanto eu estou dormindo, alguém está acordado pensando em algo diferente. E isso não é uma obsessão, isso não é negativo, não é toque. Isso é algo positivo. Sim. Esse é um motor que movimenta. É motivação. Nós estamos numa área em que, teoricamente, nós somos os motores da evolução, do comércio, da globalização, que é um termo antigo, mas se usa. Porque... Só que é interessante nesse ponto, porque, realmente, se eu colocar isso para essa geração que é esforçada, que é muito inteligente, que é curiosa, tem todas essas características. Eles acabam pesando outras questões que ainda é um desafio para a gente dizer para eles que são positivas, entendeu? A gente hoje fala muito em burnout, fala em estresse, fala em ansiedade, que é uma questão que a gente, né, lida todos os dias, nós mesmos, né? E temos que ter inteligência emocional para que isso não se transfira para a equipe, não se transfira para o mercado. Mas o que tu acha que é importante para quem está começando, então? Ou para quem já está? Ó, vamos falar sobre soft skills. O que tu acha que isso é... O que a pessoa tem que estar de olho? Vamos começar do zero. Vamos fazer um beabazinho assim, ó. Meu amigo, eu preciso desenvolver minha inteligência emocional. O que eu preciso desenvolver aqui para não chegar numa discussão, não falar bobagem, ou estar em determinada situação e depois não me arrepender daquilo que eu fiz? Porque isso é, né? Uhum. É o reflexo da inteligência emocional. Primeiro, conhece a ti mesmo. Ponto. Sabe? Perde a timidez. Fala. Porque pensa. este pessoal gosta de botar uma skin, né? E falar com todo mundo sem olhar nos olhos. Então, assim, olhar nos olhos ainda é fundamental. Os olhos são a janela da alma, que nem tu disse. É uma frase antiga, mas não tem nada mais verdadeiro. Olhar nos olhos. Conhecer pessoas ao vivo. Eu digo isso assim, uma vida, né, de docência, 24 anos de sala de aula. A gente ainda chega na sala de aula e diz assim, vamos fazer um trabalho em duplas? Eu vou fazer com a coleguinha. Não. Tu vai fazer com quem tu nunca viu na vida. Ai, prof, eu não vou conseguir. Sim, porque se tu ainda acha que tu vai trabalhar com a coleguinha no teu trabalho dos sonhos, desculpa, mas Papai Noel não existe. Ops, falei. Papai Noel não existe. Se alguém agora for assistir o podcast, Coelhinho da Páscoa também não, a Fada do Dente também não, Chapeuzinho Vermelho também não. A vida inteira eu achei que podia existir. Ai, tava Léo, com a esperança. Desculpa. Então, vou superar ela. Então, assim, né? Tem que olhar para quem tu não conhece, tem que aprender a te comunicar com as outras pessoas, tem que sair deste casulo, né? Tem que aprender a falar em público. Tu tem que começar a resolver probleminhas menos complexos, chegar aos mais complexos. Então, assim, todas essas são soft skills. Ter resiliência.
Ah, levou ali o raspãozinho, doeu, fez a casquinha, tudo certo. Na próxima vez, se fizer um cortezinho maior, tu já sabe que vai doer, mas vai cicatrizar também, tá tudo certo. E a vida é assim, bola pra frente. Então, assim, isso, sabe? Resiliência, persistência, disciplina, organização, comunicação interpessoal, resolução de problemas, trabalho em equipe, conhecer a si mesmo, autocontrole, não dar chilique. Ah, quebrou a unha, vou desmaiar. Não, foi só uma unha. Sabe? A vida te reserva muitas surpresas. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o equilíbrio, sabe? Então, assim, eles são tão maduros para tantas coisas e tão imaturos para tantas outras. Então, assim, esse equilíbrio é necessário, a maturidade vai chegar. Mas recorram a quem já conhece um pouco mais da vida, não tenham vergonha de pedir ajuda. Sejam altruístas, sirvam aos outros. Façam o bem, não importa quem. Tenham curiosidade para aprender. Sabe? Busquem outros assuntos que não sejam mais da contemporaneidade. Sejam curiosos sobre aquilo que passou, tanto quanto aquilo que está por vir. O que passou também serve de lição a respeito daquilo que está acontecendo. Depende de da maneira como a pessoa vai lidar com o que passou, ela vai enxergar o copo meio cheio, meio vazio, né? Que também é uma coisa bem antiga, mas é atual, né? É atual. E tem um bom humor, pelo amor de Deus, que vida mais derrotada. Essa gurizada de 19 e 20 anos, parece que tem alguns, não todos, mas alguns parece que nascem com 82, 80... Não, tem velhinhos, né? Os nossos velhinhos que são muito mais bem-humorados, né? Se tão faceiros por ter 82, 83. Tem gurizada de 19 e 20 que parece que dói tudo. Sim. Tem uns perfis que a gente segue na internet, tem um bem divertido que ele diz assim: e eu aqui com 22 já consegui tudo que meu avô conseguiu. Com 83. Aí ele começa: ansiedade, depressão, problema nos rins, nas costas. É o fruto de uma geração que pô, tem que tirar sarro também, tem que ser divertido essas coisas, né? Mas é bacana, Ju, porque a gente sabe que todas essas dicas que a gente dá para quem está começando, elas se aplicam a todas as gerações. A gente não pode se entregar. Não. A gente não pode. Eu já falei aqui no outro episódio aqui com o Marco Aurélio sobre o lifelong learning, né? Que a gente acaba tendo que estudar a vida inteira, né? E, poxa, incorporar isso também como uma das missões, botar isso dentro da parede, voltando lá atrás que a gente fez, e deixar isso como mudar um pouco a base daquilo da empresa, né? Eu falo empresa porque nossa responsabilidade hoje também como empresário é trazer conhecimento. Eu não posso mais terceirizar isso para uma universidade. E hoje ainda, dentro daquele looping que a gente fez depois da pandemia, eles podem concordar comigo ou não, isso eu vi porque fez parte desse estudo que eu fiz lá fora agora, nos Estados Unidos. O home office ele não deu certo justamente pela ausência desse contato. Pessoas que estavam apresentando sinais gravíssimos de depressão e estudos que comprovaram que não há resultado quando a pessoa trabalha em home office, elas estavam apenas para satisfazer o ego de uma geração que não quer se comunicar com ninguém. Então, isso é uma coisa que eu trouxe também do que eu vivenciei lá, pessoas que passaram por isso e as empresas decidiram que não, então tem uma revolta, né? Não, tem que ter home office, onde é que já se viu? Mas, gente, não é pela empresa, né? Não é por vocês, é pela humanidade que não pode regredir nisso. Ok, vamos adaptar, vamos fazer o trabalho híbrido, por exemplo, né? Nós temos lá, desde a pandemia, a gente criou essa oportunidade, essa possibilidade de termos o trabalho híbrido, porque tu não sabe o que pode acontecer amanhã. A pessoa pode estar com algum problema em casa, dar uma dor de barriga, eu posso trabalhar em casa, mas é justamente para dar essa liberdade pro pessoal, né? E isso eu senti mais impacto na geração mais antiga do que na nossa. Mas se tu perguntares, Léo, da nossa experiência docente durante a pandemia, eu vou te dizer que mais de 90% dos professores não têm boas lembranças. Não tem? Não. E eu vou te dizer do meu exemplo. Tu dá aula semestres
para 70, 80 câmeras fechadas, todas as noites, durante semestres, meses, sozinha, sem imaginar se tu tá sendo acompanhada verdadeiramente por alguém. Puxa vida, né? Muitas noites. Eu pedi, por favor, gente, alguém abre a câmera. Só para eu ter certeza de que eu não tô sozinha aqui. E isso tá gravado. E daí 2 ou 3 alunos abriam a câmera e abanavam. Chega um ponto que tu acha que tu tá louca. Que coisa. Mas pro trabalho também é assim. É muito solitário. Eu não vou passar informação porque eu não sei se a pessoa não vai receber. E o problema de hoje é a maneira como as pessoas se comunicam e a informação não chega. E isso no trabalho aconteceu. Então, esse looping que a gente vive no mundo hoje de voltar a ter escritórios físicos, de ter estruturas que recebam as pessoas, é o que está acontecendo. Só que está indo contra o que alguma geração aprendeu, né? Que seria o novo modelo de trabalho. Mas nós somos seres sociais. Um dos pilares da inteligência emocional é a destreza social. Como formar e manter relacionamentos interpessoais e a construção do networking. Tudo. Networking é tudo. Nós não somos ilhas. Nós precisamos de outros seres humanos para sermos felizes. E a gente não está só falando da família. Não. A gente está falando de parceiros de trabalho, de amigos, da sociedade, dos grupos sociais. Quando a gente pratica um esporte, quando a gente faz um hobby, quando a gente viaja. Quando a gente viaja, a gente não conhece ninguém no grupo, mas a gente vai se juntando. Sim. A gente faz mímica para poder se comunicar. Coisa que tu diz, não vou pagar esse mico. Mas tu paga qualquer mico. Tu faz qualquer coisa. Por quê? Porque tu quer que alguém te acolha. Mas isso é muito... Isso tem... Algumas pessoas se destacam nisso, né? Isso é um grande grupo, tu vai ser sempre aquele que quer fazer assim. Mas isso também é um desafio dessa geração que não quer se comunicar. Isso é uma coisa que a gente percebe, né? A percepção daquilo que quem tá fazendo isso, sabe? A dificuldade de tu como professor deve ser enorme, né? Pra poder lidar com isso. Só que deixa eu fazer um comentário aqui dessa questão da universidade. O mercado continua oferecendo muito curso online. Eu acho que para a sobrevivência das instituições de ensino, ainda é a saída. Eu tô enganado, porque, por exemplo, a minha esposa vai fazer agora uma pós e ela estava muito feliz que ia ser híbrida. Assim, era 2 aulas por semana online e uma a cada 15 dias presencial. Não teve quórum e vai ser só online. Ela ficou muito triste. Murchou. E essa saída ainda para as escolas, para as universidades, para poder manter o faturamento, porque elas têm que ter tem que manter o corpo docente e tal. Como é que a gente vai mudar isso agora? É uma pergunta difícil. Quem faz um curso 100% online tem que ser muito disciplinado, né? Tem que ser um autodidata, porque o curso 100% assíncrono, ele exige tempo, ele exige que realmente a pessoa se dedique muito, né, ao seu aprendizado. Sim. O que eu vejo, assim, do curso online, mas com encontros síncronos, mesmo que com espaço de tempo maior, é que existe uma troca, existe uma vivência em conjunto, não é grupal. como o velho modelo, mas é uma... Existe, eu acho ele mais rico, mas ele é uma alternativa de comercialização, uma alternativa viável, até muitas vezes para profissionais que tem uma agenda mais lotada, que tem um tempo mais restrito para estudar. Então, assim, também é uma forma de viabilizar o aprendizado para quem precisa dessa flexibilidade de agenda, né? Então, assim, a gente tem os dois extremos. Tem as pessoas que realmente não têm uma agenda e precisam daquele conteúdo para se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, e tem aquelas pessoas que gostariam de ter a convivência grupal e interpessoal. E daí precisariam ter esses encontros, esse conteúdo híbrido, né? Mas, às vezes, são tentativas que realmente as instituições fazem para tentar viabilizar os eventos.
É difícil de responder, né? Às vezes, economicamente, se fecha num ponto de equilíbrio. Sim. Às vezes, elas arriscam deixar as matrículas abertas até muito em cima do início do curso para tentar viabilizar ele híbrido. Daí não fecha mesmo, daí tem que fazer todo online. Aí corre o risco de ter um quórum ainda menor. Então, às vezes, é bem complexa a situação. Mais uma vez, é o tipo de situação que vai premiar quem se esforçar mais, né? Juliana, meio que encerramos o tempo, estouramos um pouquinho. Considerações finais, tu quer deixar uma dessa tua experiência aí? Tu deve ter milhões de compartilhamentos para fazer com nós, mas faz uma consideração final para nós. A gente vai ter uma próximo encontro aqui. O que tu achou? Acho que esse assunto é importante, tem que ser trabalhado. Muito. Da onde ele tem que vir? Vamos começar hoje a estudar isso, vamos sentar numa sala. Eu digo, eu sinto assim, que cada um tem que ser muito curioso a respeito de si próprio. Boa. Não deixe o tempo passar. Aquilo que tu falou, lifelong learning. Aprenda. Saia da zona de conforto. Netflix, não me processe. Menos séries, mais livros. Menos série, mais vida. E mais vida. Mais livros, mais páginas, sabe? Nós precisamos realmente estudar mais, ler mais, exercitar mais o nosso cérebro. E estudar é o principal exercício para isso. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de continuar. Aprender não ocupa espaço. E faz um impacto enorme na nossa vida. A gente não sabe o impacto que a gente causa na vida de centenas de pessoas, mas um bom impacto. Que a gente seja luz na vida de alguém. Então, assim, que a gente possa aproveitar esse tempo que a gente está aqui para fazer o bem, para ser melhor a cada dia, nem que seja 1%. 1% melhor a cada dia. Então, assim, que a gente se preocupe um pouco com isso, sabe? Pare de olhar tanto para o umbigo. E que a gente seja realmente curioso a respeito de si. Perfeito. A gente não precisa ser melhor do que ninguém, a gente precisa ser melhor do que a gente mesmo. Do que ontem. Do que foi ontem. Mas isso é olhar para si, né? Isso é ter uma autocrítica que seja construtiva, porque a gente faz muito disso hoje, né? Carrega muita informação e aquilo se processa. Tu vê o fulano lá, Gente, eu tô melhor ontem, eu tô melhor hoje do que ontem, que eu tava melhor que ontem. Hoje talvez não esteja tão bem, mas eu vou... Muito bom. Muito obrigada, foi uma honra. Mas toda minha, por favor. Gente, vocês curtiram? Clica aí, segue nos nossos canais, YouTube, Spotify. A gente está aí no 4º episódio. A gente tem aí mais uns 5, 6 temas próximos a esse, que são muito interessantes. E obrigado pela audiência e até a próxima.